esse livro ele me chamou muito a atenção na hora que você traz, né, a difícil decisão de envelhecer. E aí eu vi que você fez toda uma trajetória no livro sobre o aumento da expectativa de vida, né, a negação da velhice, que eu acho que é um ponto muito interessante, os preconceitos, as próprias transformações demográficas que tiveram, o cuidado, que é o que está, Uhum. né? Depois eu vi até que essa semana passada você fez um artigo sobre a história do cuidado, né? O papel da tecnologia e da inovação, que aí eu trago até alguns questionamentos com relação a isso, né? Uhum. E as políticas públicas que a gente vê que está aí, que precisam, né, nesse conjunto todo, precisam se harmonizar. E aí eu já começo fazendo uma pergunta para você. Você que estuda, né, longevidade há tantas décadas, né, e com o lançamento desse livro, que eu acho que é um título muito provocador, né, que entre parênteses está lá, Difícil Decisão de Envelhecer, o que para você realmente significa decisão e por que é tão difícil para os indivíduos aqui, principalmente na nossa sociedade, agora fazendo um recorte para o Brasil, né? Bom, obrigado, pelo convite. Um prazer estar sempre aqui no Longe Talks. E, bom, por que que essa difícil, né, tá aí entre parênteses? É, porque eu pretendo, né, com esse livro, sobretudo, chamar atenção para esse ponto que você colocou, que é a negação do envelhecimento. Então, veja, a gente teve no mundo, né, a ascensão da área da gerontologia, né, que é onde eu dou aula, inclusive, na USP. E que foi muito importante, né, para ressignificar a velhice. Então, você retira essa estigmatização, você te retira o determinismo que a velhice era vista, com acabou sua vida, você se aposentou e você não tem mais função na sociedade, quer dizer, a própria existência humana na velhice era algo bastante excluído, negado pela sociedade. Então, a gerontologia vem com todo um novo discurso. Isso foi muito importante em políticas para o envelhecimento, em reconhecimento de direitos da pessoa idosa. Temos aí várias instituições, né, o SESC, com seus programas, enfim. Só para falar aqui do Brasil, mas isso é um movimento mundial. Então, isso foi muito importante. Só que, como você disse quando me convidou, quer dizer, você traz um novo livro, traz alguma nova visão do que mudou, né? E o que eu venho sentindo, e a gente vem trabalhando nisso, eu e a professora Gita Grindebert, e ela, enfim, há muito mais tempo, né, do que eu, desde o seu livro lá de 1999, que dentro desse debate público, ou dessa representação da velhice, eu coloquei um pouco isso no meu primeiro livro, você tem um segmento da velhice que ele ainda demanda muitas políticas públicas, avanço das políticas públicas, e ele não representado, ele participa muito menos das matérias de imprensa, de filmes e tal. Que velhice é essa? A velhice dependente. Então, para nós hoje darmos respostas como sociedade para a questão dos cuidados de longa duração, que este é o ponto central de todos esses outros temas que você mencionou, para nós darmos essas respostas, nós temos que ter uma conscientização da velhice. E eu acho que o debate foi exageradamente para o lado da pessoa idosa que pula de paraquedas, da pessoa idosa que nada não sei quantos metros.
O que que isso qual é essa representação? Na minha opinião, ela é mais a negação do envelhecimento do que você assumir como sociedade que a sociedade está envelhecida. Por que que a sociedade, os governantes, as políticas públicas, as empresas não assumem esse envelhecimento da sociedade? Ora, porque a representação no debate público é sempre do não envelhecimento, não é? É sempre dominado, nada contra, né? Eu falo isso no livro, assim, tem nada contra fazer plástica, pintar o cabelo, muito menos fazer exercício, pular de paraquedas, tudo bem. Agora, nós não podemos tomar este envelhecimento como o envelhecimento. Então, o livro, ele, vamos dizer assim, ele grita, né, a questão da heterogeneidade da velhice, né? Nós temos várias velhices, principalmente num país desigual como o Brasil, e nós temos que assumir, como sociedade, este envelhecimento dependente. Aí a gente vai para o perfil epidemiológico, a gente vai para as doenças crônicas, tudo isso que está acontecendo e não é colocado como o principal no debate público. Então, mais ou menos a intenção do livro é essa, e aí explica um pouco. É claro que o título, não vou aqui dar spoiler, mas o título tem outra explicação, mas é mais ou menos por aí. Então, Jorge, muito interessante porque você está tocando no ponto que tem sido objeto das minhas pesquisas, né? E nas conversas que eu tenho, eu falo, gente, romantização do tema é legal, até a página 2, né? Você consegue ter um monte de like, gera seguidores, você vira influencer, mas o cerne da questão não está sendo resolvido, né? Que é o que você está colocando, né? O perfil epidemiológico que a gente está formando, né? E aí, no seu livro, você coloca essa questão, né, que de repente tá todo mundo supervalorizando essa questão do boom, né, do cara que pula de paraquedas, do que posta exercício, etc e tal, mas não estamos olhando o outro lado, né, a questão do tudo que vai envolver. Não é chegar na minha visão, né, e acho que bate um pouquinho com o que você coloca, não é chegar aos 60 anos, putz, e agora? Vou tentar pular de paraquedas, não, vou entrar na academia, não, é lá atrás. Como que você enxerga isso, né, e você aborda esse tema, e você até comenta, né, que parte disso é um pouco da resposta neoliberal, né, da sociedade para o tema. Isso é muito maior do que tudo que nós estamos falando, né? Porque você vai envolver governo, políticas públicas, você vai envolver empresas, né, para conscientização de como abraçar tudo isso, seja para absorver a mão de obra, seja para produzir produtos e serviços que atendam todas as demandas do envelhecimento. E no momento T0 vai ser uma coisa muito grande, sobretudo no aspecto previdenciário e saúde. E as pessoas no geral, a sociedade enquanto organização civil, né? Como que você conduz o seu pensamento no livro para mostrar esse cenário para que seja mais tangível? Não fiquemos só, sabe, que as pessoas param e pensam, poxa, temos que mexer nisso porque olha o cenário que ele está mostrando, é verdade, né? Vamos sair do romantismo e vamos passar para ação de fato. Então, Eliane, primeiro dessa questão do entendimento, né, vamos dizer assim, do que é o envelhecimento, que precisa ser interpretado como pela teoria do ciclo de vida. Quer dizer, a gente envelhece assim que a gente é concebido, não é? A genética tem esse entendimento, né? Isso é científico. A genética coloca o envelhecimento das células a partir da concepção do ser humano, né? Uterina. Então, a partir daquele momento, para a genética, ela já trata aquilo como o envelhecimento da célula. Nós é que achamos que o envelhecimento só começa em determinada idade cronológica e tal. E isso hoje ele é bastante comprovado com evidências científicas. Então, a primeira política pública que nós temos que ter
na questão da educação. É mais do que você colocar a universalização do ensino na pré-escola e tudo, mas é que tipo de ensino essas crianças, né, na idade pré-escolar, elas estão recebendo, que tipo de motivações cerebrais elas estão recebendo. Isso tudo já está mais do que comprovado que a origem de doenças, de demências, elas podem ser determinadas nessa fase da vida, na fase da pré-escola, né? Tem relatórios da OCDE colocando isso, já escrevi sobre isso também no Valor Econômico e tem isso no livro. Então, essa seria uma primeira política pública para o futuro, né? Nós temos toda uma questão previdenciária que aí já a geração jovem, a geração que é chamada aí da madura, né? Quer dizer, você vê todos esses termos, né? A terceira idade, a melhor idade, todos esses termos, para mim, pelo menos na minha interpretação, fazem parte dessa difícil decisão de envelhecer, né? Então você fica buscando termos para fugir do termo velho, porque você estigmatizou o termo velho, né? Então, as pessoas ficam nessa fuga, né? Como eu coloco no livro, essa busca por um suposto desenvelhecer que existiria na mente né, do inconsciente coletivo, né? Então, essa faixa etária que está na idade ativa, vamos chamar assim, para nós termos bem precisos do que a gente está se referindo, ela tem que estar mais voltada para as políticas previdenciárias, as políticas de saúde, né? Então, vocês sabem muito bem, a saúde suplementar hoje, ela está também num processo de esgotamento. Eu leio, eu vejo estudos e tudo da saúde suplementar, eu vejo como eles vão sair dessa questão, né? Então, não, por que eu estou dizendo isso? Não é para fazer nenhuma crítica à saúde suplementar, é para mostrar para essa faixa etária que está na população economicamente ativa, que não adianta você ter a ilusão de que você vai resolver isso tendo um plano de saúde, que você vai resolver isso tendo uma previdência privada. Ótimo que você tenha esses produtos, mas não é isso que vai resolver as questões imensas de uma sociedade super envelhecida, como nós já estamos caminhando para. Hoje, o segmento etário que mais cresce relativamente na população é o segmento 75 mais e 80 mais. Então, veja, é uma situação que vai impactar as empresas, que vai, né, o que eu venho dizendo há mais de 2 décadas, e que foi a base da concepção da economia da longevidade. Porque antes existia muito pouca literatura, quase nada de literatura sobre a economia da longevidade, né? E aí, mais uma vez, mostrando o que teve de avanço, né, Kreisler, que você falou. O que teve desse avanço? Porque a Silver Economy, né, como é o termo em inglês, e que hoje, né, traduzido para cá como economia prateada, né, que é um termo que eu não gosto muito, né? E por isso eu traduzi para a economia da longevidade lá atrás, mas enfim, isso é um detalhe. Ela começa na década de 70, no Japão, ligada ao marketing. Então, era isso que a gente está vendo aí no Brasil, né? Que eu quero mostrar o quê? Nós estamos encarando isso como o Japão encarou na década de 70 e não estamos avançando, apesar de ter todos esses eventos, nós não estamos avançando, né?
Uma coisa é você fazer eventos promocionais para a venda de produtos, né? Outra coisa é o que é a concepção da economia da longevidade. Ela é uma política industrial. Dentro dessa cesta de consumo das famílias, o que o Brasil vai produzir? O que o Brasil vai aliviar o orçamento familiar, porque aquele produto, uma vez produzido no Brasil, ele pode custar mais barato para aquelas famílias. Então, a gente entra em todos esses segmentos, nutrição especializada, o mercado de fraldas, o mobiliário residencial, equipamentos inúmeros de gerontecnologia para a saúde, né? Estou falando o elevador lá para retirar a pessoa da cama, estou falando de todos os medidores de pressão, enfim, tudo isso que hoje nós compramos importado, dentro do nosso processo de desindustrialização crônico, que vem de décadas. Então, É, isso é a economia da longevidade, só para a gente, né, para as sim. pessoas entenderem. E o que aí não evoluiu, né, na verdade, né? Não evoluiu. Nós retrocedemos, porque todos esses eventos, e muitas vezes até me convidam e eu não vou. Alguns, né, aqui para falar bem sinceramente, alguns eu não tenho interesse, eu não vou largar o meu trabalho para ir a um evento e que eu já sei tudo que vão falar e é uma coisa que não me interessa aquilo, né? Fora as questões também políticas, né? Porque aí os políticos descem de paraquedas para aproveitar aquelas oportunidades para dizer que estão tratando da questão do envelhecimento. E eu acho que aí no livro eu coloco questões reais, questões, desafios de fato, que demandam uma ação política. Mas você tocou num ponto, Jorge, que é muito interessante, que é essa questão da gerontotecnologia, é, e envolve muitos devices, wearables e o uso de inteligência artificial, que é muito bom, né, quando bem aplicado. Mas aí vamos cruzar com o que você estava comentando vamos falar de economia da longevidade agora do outro aspecto, do acesso a essas tecnologias, né? Que é um ponto que me gera muito questionamento. Eu não me aprofundo muito para esse lado econômico, mas se você comparar com a renda média do brasileiro, que não passa de R$ 3.500, e se você for fazendo quebras e for analisar, muitas vezes no componente dessa rede tem benefício de INSS no meio, né? Como que a gente pode, como que você vê dentro de tudo que você estuda, talvez fujamos até um pouquinho do seu livro ou não, está entranhado, porque aí vem a questão, né? A difícil decisão do envelhecer, né? Como que você enxerga essa questão do viabilizar o acesso, né? Que a gente está desenvolvendo muito, né? Essa questão do é, cuidado, avanço, controle de saúde, e por outro lado, cadê o capital econômico? Cadê a capacidade financeira de eu entrar nessa fatia, de eu me beneficiar, né, desses avanços que vão me propiciar um envelhecimento, não diria mais tranquilo, mas mais controlado. Partindo do ponto que eu não me cuidei, né? Vamos pegar a nossa geração atual, né? Quem está entrando, chegando na porta do virar o oficial velho, não teve todo um preparo prévio. Não que a gente esteja fazendo isso hoje com a turma, como você bem comentou. Mas aí eu tô naquele embate, não fazia ideia, poxa, tem tudo isso aqui, essa prateleira de consumo para me propiciar um envelhecimento cada vez mais tranquilo e saudável. Mas a gente tem essa questão da renda, né? Eu pago minhas contas do dia a dia ou vou comprar acesso a um app que diz ter um controle. Não, são vários aspectos, né, da questão da tecnologia. Vamos começar pelo aspecto teórico, né, dentro do ponto de vista econômico. Então, você tem, dentro da economia, a interpretação do Kuznets, que ele fala exatamente das questões da tecnologia.
E a tecnologia, ou como toda invenção, ela vai em forma de um sino. Então, ela começa excluindo, mas se ela for eficiente para resolver ou dar determinada solução para um problema, ela tende a subir, né, o sino, chega lá na ponta, lá no topo do sino, ela vai ser copiada por outros concorrentes daquela empresa que inventou aquela determinada tecnologia. E depois, quando vai descendo o sino, ela vai se popularizando. Então, isso é o que diz a teoria econômica. E se nós pensarmos, né, tanto que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, se nós pensarmos, é assim que funciona com a tecnologia. Tudo, a geladeira, o fogão, a televisão, a máquina de lavar roupa, tudo isso, né? Inclusive, quando eu vou falar de tecnologia em palestras para idosos, eu coloco exatamente essas questões. E hoje, se vocês pensarem, ainda existem muitas pessoas idosas que não aceitam, por exemplo, a máquina de lavar louça, porque acham que não lava louça nada e tal. Então, nós temos dois aspectos aí. Um aspecto da própria percepção de tecnologia das pessoas idosas, né? E que isso, eu diria que nem varia tanto no tempo e no espaço. Todas as tecnologias do passado, elas tiveram uma rejeição da população idosa. Telefone, o rádio, a televisão, o aparelho de DVD, o aparelho, enfim, toda nova tecnologia, né? A outra questão é termos como base para tudo, né? Aqui, se posso dar um ar professoral aqui, eu não gosto, mas assim, só para deixar para quem está ouvindo a gente, para tudo o que a gente vai analisar em relação ao envelhecimento, nós temos que ter a perspectiva da heterogeneidade. Não existe, né, nas ciências sociais, essa categoria pessoa idosa como um grupo fechado e que tudo vai funcionar para aquela pessoa idosa. É tudo heterogêneo e principalmente num país tão desigual como o Brasil. Então, nós vamos ter pessoas idosas excluídas da tecnologia, sim, e nós vamos ter um outro segmento, ainda mais uma população de 36 milhões de pessoas idosas, nós vamos ter ali aquelas pessoas que vão ter mais dificuldades ou menos dificuldade de acordo com o grau de familiaridade com a tecnologia. Agora, é quase hoje, né, não preciso dizer, no século XXI, um determinismo tecnológico que nós vivemos, né? É muito difícil hoje a pessoa que mora lá no interior, né, daquela casinha que você vê quando passa na estrada e está lá no meio do mato, etc., que ela não vai ter relação com a tecnologia. Assim como no passado ela não teve com a televisão, mas depois a televisão chegou na casa dela. E hoje, tanto o relacionamento do cidadão com os governos, ele está indo para esse caminho tecnológico que como dizem, né? Como até mostram algumas pesquisas, dentro dessa camisa de força neoliberal, de austeridade fiscal, de não ter orçamento, é como o governo está conseguindo, por meio da tecnologia, prestar um serviço para um grande número de pessoas, gastando menos. Então, isso a gente não tem como escapar. Agora, mais uma vez, aí sim, você precisa de políticas públicas, você precisa de capilaridade no atendimento a essas pessoas idosas por meio de organismos que vão prestar esse serviço para incluí-las. Então, vocês vejam lá na França,
dentro de Paris, mas também nas muitas outras cidades, você tem um papel muito relevante das subprefeituras, né? Esse é um ponto que eu venho aí estudando e analisando. Eu vejo que as subprefeituras das grandes cidades brasileiras, elas ainda têm muito a fazer em termos das políticas públicas para os idosos quando a gente compara com outros países. E nem precisa ser um país rico como a França, né? Se você for para o Uruguai, se você for para outros países da América do Sul, você vai perceber que esses organismos, seja instituído como subprefeitura ou como postos de atendimento. Então, por que nós não podemos ter dentro de uma UBS, que é hoje o serviço mais capilarizado que nós temos, um balcão que seja lá para fazer esse tipo de atendimento? Hein? Que tal? Agora, para finalizar, a tecnologia hoje, ela é a mediadora de tudo na nossa vida. Nós estamos aqui gravando esse programa com a tecnologia. Então, é evidente que os cuidados de longa duração, eles serão cada vez mais intermediados pela tecnologia. Isso não quer dizer, do ponto de vista da ética do cuidado, que nós a tecnologia fará com que abandonem as pessoas idosas, que exclua a mão humana dos cuidados. Não é isso que a gente trata na gerontecnologia. Mas nesse contexto todo tem uma coisa seminal, né, que vem antes de tudo, que é o cuidar, né? E no seu livro você traz muito essa questão da visão de que, e eu acho que vai esbarrar com o que nós falamos, que tem-se uma visão muito do que o cuidar da pessoa idosa, e aí nesse cuidar da pessoa idosa a gente está indo para um viés do idoso que demanda cuidado. Né? Talvez assim, uma coisa que eu comento muito é que a gente tem que ter duas grandes discussões paralelas. Por mais que nos cuidemos, sempre podemos ter pessoas que vão demandar cuidado, porque nem tudo a medicina tem solução, né? E quanto mais vivemos, mais chances, por exemplo, de aparecer câncer na vida de uma pessoa, né? Mas como que você coloca para a gente sair dessa inércia, né? Como que você sugere, qual é o seu ponto de vista, a sugestão para a gente mudar essa questão de, entendeu? Do cuidado, uma coisa só da família, e quando você vai para dentro da família, geralmente é da mulher, a filha mais velha, e aí vem aquele fardo, né? Aquela questão do ônus, né? Porque geralmente essa mulher também tem um marido, tem os filhos, muitas abandonam sua vida profissional para se dedicar a isso. E você coloca, né, muito forte nesse seu livro também que isso não é uma questão, assim, a gente volta na que você estava comentando, tem que se colocar como política pública, né? Temos que levar a discussão, elevando o nível dessa discussão. Como é que você pode deixar aí uma palavra para a gente, até para deixar um gostinho, dar um spoiler pequenininho para instigar para todos os nossos ouvintes irem para comprar e ler seu livro? Então, não, então, começando por aí, o livro ele é dividido, né, só para eu falar rapidamente, em três partes, né? A primeira parte é notícias sobre o envelhecimento, que ele reúne artigos sobre todos esses temas que a gente está falando aqui, que são artigos que eu escrevi ao longo do tempo e estavam dispersos, e as pessoas não conheciam e falavam para mim: você precisa escrever alguma coisa sobre isso. Eu falei: não, mas eu já escrevi há 10 anos atrás. Então, eu fiz essa reunião para as pessoas terem essa ideia. A segunda parte é estudos sobre o envelhecimento, que vem dois artigos meus, vamos dizer assim, seminais também da questão do envelhecimento, da economia da longevidade, da economia do cuidado. E depois eu coloquei anexos, que são matérias que eu dei entrevista, né? Assim, ou artigos que eu contribuí, que tem uma parte mais nova das pesquisas que eu faço com a Gita Debert sobre a financiarização da velhice, né? Que é o nosso tema hoje de pesquisa, a nossa linha de pesquisa, que é bem amplo, né? Dá para detalhar aqui, mas as pessoas podem ter esse contato aí com os textos que a gente vem produzindo.
E o livro termina com uma tira da Laerte, né? Que fala sobre exatamente o envelhecer e o tempo que ela foi super generosa de ceder essa tira para a gente terminar o livro assim para cima, né? E, é, e isso que você colocou, Eliane, que é assim, bem resumidamente, mas as pessoas precisam da sociedade, né? O livro, eu acho também que coloca muito isso. Ela precisa ter não só uma conscientização do envelhecimento para avançar em políticas públicas, em ações das organizações, em setores estratégicos, como é a saúde suplementar, como é a previdência, etc. e tal. Então, a sociedade precisa se conscientizar desse envelhecimento, porque uma sociedade super envelhecida, ela é completamente diferente de tudo que a gente já viveu. As questões que vão aparecer, as questões que a gente vê nos países que têm um índice de envelhecimento muito maior do que o nosso, são questões muito novas, que a economia capitalista nunca vivenciou. Nunca vivenciou. Porque nunca teve essa perspectiva de longevidade. Então, nós estamos falando, né, de um fato social total, que é o termo do Marcel Mauss, né, o grande antropólogo. E nós estamos falando de um feito inédito na história da humanidade. Então, para isso é preciso essa conscientização, que é muito difícil. E essa conscientização, ela também implica, né, que é o que eu tenho falado mais recentemente, num letramento, né? Já começa pela palavra, pelas palavras que a gente escolhe. Por isso que eu sou tão, é, vamos chamar assim, implicante nas questões das traduções, né? Falo idiomas, já traduzi, faço e sou muito criterioso com as questões das traduções. E por isso que eu traduzi Silver Economy para a economia da longevidade, e não para o literal, né? A tradução literal, ela nunca é. Traduzir o literal, você tem que se questionar se no seu idioma aquilo realmente diz o que no outro idioma estava dizendo, né? E a outra é esse termo, né, que eu escrevi recentemente, do etarismo, do idadismo, né? Porque quando o Butler criou o termo ageism, né, o neologismo, ele se refere, peguem o livro dele, vejam o que ele escreveu. Eu conversei com ele, né? Fiz uma entrevista com ele, com o Robert Butler, falei dessa questão, ele sabia espanhol e ele conseguiu, sabia até a palavra em português, e nós conversamos isso e eu falei para ele que estaria traduzindo para idosismo. Então, essas questões podem parecer pequenas, mas não são. Elas formam a linguagem, a linguística, forma a conscientização social. E por isso que a gente precisa começar a trabalhar nisso. Por quê? É exatamente esse o ponto. Você, quando universaliza, né, você falou, aos 17 me chamavam da pessoa nova e tal, mas não se compara, né? Você vai me desculpar. Eu passei por isso também no jornalismo, porque eu comecei com 18 anos na primeira grande redação, né? E vou completar agora 41 anos de jornalismo, desde que eu entrei na primeira redação, e também passava por isso. Mas isso não se compara a, ao idosismo, né? Como eu prefiro traduzir para idosismo. Então, a gente precisa ter esse cuidado para trabalhar essa conscientização coletiva, porque nessa sociedade super envelhecida, pessoal, não vai existir solução individual. Nós vemos muitas vezes pessoas que tinham recursos, que passaram a vida inteira com muitos recursos e etc e tal, mas os acidentes biográficos da vida vão mudando toda a questão. E eu, né, posso dizer, conheci pessoas milionárias que no final da vida
a situação tinha mudado, né? Como foi o caso da Carmen Merincke Veiga, com quem eu trabalhei, né? Trabalhou na revista que eu trabalhava. E era milionária, né? Tinha jatinhos modernos, etc. E no final da vida, é, não vou dizer que não tinha nada, né? Mas tinha dificuldades, inclusive, para custear os seus cuidados, né? E aí, né, só para a gente finalizar com uma questão que eu acho muito importante, que não estamos tratando, né, agora com a Política Nacional do Cuidado, que foi sancionada da Lei 15069 em dezembro de 2024, que é um grande avanço no Brasil para a gente tratar dessas questões, mas quando a gente fala cuidado, nós também temos que ter a perspectiva de uma interdependência do cuidado. Isso é muito bem trabalhado pela professora Helena Hirata, não é? Recomendo demais vocês todos que estão nos ouvindo de se familiarizarem com o trabalho da Helena Hirata, que vem de muitos e muitos anos, com todas essas questões que a gente está discutindo hoje como se fossem novas na sociedade de agora, né? A questão de gênero, principalmente, porque ela é uma referência, né, na divisão, nos estudos de divisão sexual do trabalho. Bom, e como a Helena coloca? A Helena coloca muito, né, com muita ênfase na questão da interdependência. O ser humano é interdependente de cuidado. Nós estamos sendo cuidados o tempo inteiro da nossa vida e nós vamos cuidar também o tempo inteiro na nossa vida. Então, existe uma interdependência do cuidado. Então, quando a gente fala assim, o cuidado com o idoso, o cuidado com a criança, a questão das creches, né, a questão das pessoas portadoras de deficiência, tudo isso é o cuidado interconectado, é a interdependência do cuidado. E numa sociedade super envelhecida, esse conceito do cuidado, essa interdependência do cuidado, ela vai se fazer muito mais reivindicadora para garantir o bem-estar de todos. Então, não existe solução individual. Então, é isso que eu acho que o livro grita, né, como eu gosto de dizer, para todas essas questões, para colocar. Não dou respostas. E como vamos fazer isso? Não tem. As ciências sociais ela não tem uma condição de dar resposta, porque o objeto dela de estudo está sempre em mudança. Agora, a nossa função como intelectuais, como acadêmicos, é fazer essa provocação. E eu espero que as pessoas reflitam, né, sobre as provocações que são feitas no livro. Nossa, super obrigada. Eu acho que eu tive. Todas as vezes que eu me encontro com você, eu tenho uma aula. Exatamente uma aula, porque é um olhar diferente, sabe? Muito obrigada, professor, por seu Nossa, tempo, por sua Obrigado. colocação. Todo valeu. mundo, obrigado Tchau, por todo Jorge, mundo obrigada, que um vai ouvir. prazer.